Hoje, 5 de março, vamos partir para mais um estudo bíblico. Daniel, capítulo 9, versículo 20 até o 27. Hoje vamos falar, então, das 70 semanas proféticas do livro de Daniel. Isso vai nos ajudar, com certeza, aqui no nosso estudo, daqui para frente. Nós, em breve, retornamos para o livro de Apocalipse. A gente vai entrar, então, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que fala da igreja. E essas janelas de estudo que a gente tem feito aqui, eles vão servir para isso, para nos ajudar mais para frente, quando nós estivermos num determinado estudo lá em Apocalipse, a gente vai lembrar disso que a gente tem falado nessas semanas passadas aqui. A gente viu semana passada, então, o capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. Foram 2 sábados estudando só isso. Vimos as partes daquela estátua e hoje qualquer um de nós temos condições aí de explicar para qualquer pessoa o que significa aquele sonho ali. Então, hoje nós vamos começar a mergulhar, então, na profecia das 70 semanas. Daniel, capítulo 9... eu tenho certeza que vocês leram aquelas referências bíblicas durante a semana, e uma delas já foi na segunda-feira, se eu não me engano, foi o capítulo 9 em si, de Daniel. Foi todo o capítulo 9. A gente viu ali que Daniel estava orando pelo povo. E eu quero começar exatamente por isso, os primeiros 2 versículos do capítulo 9 de Daniel, tá? Diz assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, aqui nós estamos falando, é o primeiro ponto que eu queria trazer nessa noite, é sobre isso. 70 anos de cativeiro babilônico. Isso aqui, quando nós estudamos Daniel ano passado, a gente falou que era por conta até mesmo da desobediência de Israel por não ter guardado aqueles anos sabáticos da terra. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 145, versículos 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Ainda no versículo 20 aí, ainda estava orando, quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Então esse anjo é um dos poucos e raros aí que a Bíblia nos mostra que ele veio voando. Os outros aparecem diante das pessoas. Então, os anjos, eles são espíritos ministradores. Êxodo 29, 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Então, era um sacrifício pela manhã e outro sacrifício à tarde. Mateus capítulo 27, versículo 46, diz que por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, logo na sequência dessa passagem aí,
o Senhor Jesus vai morrer, então, por volta das 3 horas da tarde. Então, ele continua ali no versículo 22, ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. A missão desse anjo é isso, trazer a Daniel a mensagem, dar a ele percepção e entendimento. E logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou lhe dizer. Aquilo que a Verônica acabou de ler para nós ali no início, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu gostaria que vocês entendessem perfeitamente isso que ele quer dizer aqui. 70 semanas, ou 70 setes, se nós traduzirmos lá dos originais, 70 setes estão determinados sobre o teu povo. Essas semanas são semanas proféticas. Essas 70 semanas, elas estão determinadas para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. E aí ele vai dizer, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Eu prefiro essa outra versão aqui. Vamos lá, próxima referência, Levítico, capítulo 25, versículo 8. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. A gente viu aí, então, que essas semanas, elas não se referem a semanas literais, elas se referem a semanas como anos ali, como a gente viu, tá? Para fazer cessar a transgressão. Então, nesse momento, entendendo que essa profecia é para os judeus, ele vai fazer cessar a transgressão em apenas um dia. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías ainda, agora no capítulo 59, versículos 20 e 21. E virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Para fazer cessar a transgressão, eu tenho essas duas referências aí, para dar fim aos pecados, prosseguindo ainda dentro desse versículo 24 aí. Romanos capítulo 11, a respeito do concerto com Jacó, ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, existe um tempo em que os gentios vão continuar pisando lá em Jerusalém, e isso vai continuar durante a grande tribulação. E ele prossegue, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, referindo-se ao povo de Israel. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, Deus não muda esses critérios dele, essas promessas que ele fez. Então, em um determinado momento, aquele restante, aquele remanescente de Israel será todo salvo, e isso por meio da ação do próprio Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36, falando da restauração de Israel. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países,
e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Então, Ezequiel 36, fazendo referência a esse contexto de Daniel aí. E falando do reinado do Messias, também Ezequiel 37 agora. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Esse Davi aqui que ele se refere é o próprio Senhor Jesus. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei, eu os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Fazendo referência ainda à volta de Jesus, isto. Zacarias 13:1 é logo na sequência daquele anterior. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Ele vai também dizer que é para expiar a iniquidade, ou seja, expiação, purificação de crimes ou faltas cometidas. E essa expiação era sempre feita com sangue. Haverá reconciliação sendo perdoada a iniquidade. Então, nesse momento aí, para o povo de Israel. Quando ele fala, então, para expiar a iniquidade, eu me obrigo a voltar com vocês lá e compartilhar mais alguns trechos que fazem menção exatamente a isso. Levítico, capítulo 8, versículos 14 e 15. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Então os sacerdotes primeiro eles derramavam sangue pelos próprios pecados, para só então, depois disso, ele fazer a expiação do povo como um todo. 2 Crônicas, capítulo 29. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram a oferta pelo pecado, ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizessem aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Isaías 53 fala do sofrimento vicário de Cristo. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Aqui está falando então da crucificação e morte de Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então vejam essa palavrinha aí, a iniquidade. Versículo 8 agora, pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Aqui nesse momento, então, Jesus é morto, é crucificado. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, isso aqui é lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo, e ele está dizendo aqui, ó, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, isso ele já fez, já cumpriu, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Colossenses capítulo 2, falando ainda da obra redentora de Cristo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E ele finaliza ali, ó, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hebreus capítulo 7. Cristo é o sacerdote único e perfeito, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, aquilo que nós comentamos agorinha aqui, que a gente viu lá em Levítico, por exemplo. Primeiro, por seus próprios pecados, eles tinham que fazer isso, e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Então, Cristo é esse sacrifício perfeito que expia definitivamente a iniquidade de nós. Porém, o povo de Israel, ele, novamente eu repito aqui, ele não o aceita como o Messias, como o Senhor, como o Salvador. Hebreus capítulo 9, falando também do sacrifício de Cristo, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Aqui ele está dizendo isso, ó, pelo próprio sangue dele, ele entra no santuário uma vez por todas e obtém eterna redenção. Versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Então gravem essa questão aqui, ó, do Santo dos Santos, se referindo ao templo. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não mais para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Aqui eu faço menção ao povo de Israel. Então Israel será justo. Isaías capítulo 1. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal,
Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Para trazer a justiça eterna, é o próximo item que a gente está vendo aqui, tá? Para trazer a justiça eterna. Então, após cumprirem todos esses itens anteriores que a gente viu, aí então virá a eterna justiça com relação a Israel e a Jerusalém. Não esqueçam que o foco são eles. Isaías 56, versículo 1, assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Isaías 51, escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Isaías também, agora no capítulo 51, palavra de conforto para Sião, para Israel. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e meu braço esperam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Escutem, vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei, não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias, porque as traças os roerão, como fazem com a roupa, e os bichos comerão como fazem com a lã. Mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação de geração em geração. Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor Justiça Nossa. Glória a Deus. Agora a referência lá em Romanos, justificação pela fé em Jesus, aquilo que a gente vinha falando anteriormente. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a redenção da humanidade, inclusive para os judeus, está em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, olha aí, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Então, após isso, ele diz que ele vai selar a visão e a profecia, vai cumprir todas as profecias, tudo aquilo que ele diz, ele vai cumprir também por ocasião da volta dele. Então, selar a visão e a profecia. Jeremias 31, versículo 31, até seria interessante depois ler todo esse contexto aí de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá,
Então, essa aliança firmada com os judeus se dará nesse período que a gente está falando também. E nós chegamos, então, na questão de ungir o Santo dos Santos, que é a última parte desse versículo 24 aí. Alguns intérpretes, eles dizem que essa unção do Santo dos Santos se refere ao Senhor Jesus. Tá? Nós já vamos direcionar para outro lado. Essa ungir o Santo dos Santos aqui nós vamos colocar como o templo milenial, né? Aquele templo que Ezequiel, por exemplo, ele vai trazer para nós. Zacarias também, eu acabei abrindo aqui a referência, deixei aberto aqui, vou voltar até lá. Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim, ó: E diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. O que ele está dizendo aqui? Lá em Israel, no antigo Israel, existiam o rei e existiam os sacerdotes. Cristo ele vai unificar esses dois ofícios aí. Ele vai ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. E quando nós falamos aqui de ungir os santos dos santos, eu coloco para vocês, sem medo nenhum, que ele se refere ao Santo dos Santos desse templo físico. Ah, então isso está lá em Ezequiel, capítulo 41, lá já no finalzinho de Ezequiel, ele vai falar sobre esse templo. Muito bem, trago novamente aqui para mim. A gente fecha o versículo 24 nesta noite. Nós vamos deixar a parte das 70 semanas, então, para a semana que vem. São apenas 3 versículos. Esse é o pontapé inicial para o nosso estudo sobre a profecia das 70 semanas. Vimos aí uma panorâmica desse capítulo 9 de Daniel hoje, que ele orou ao Senhor, e o Senhor manda o anjo Gabriel para explicar a ele sobre o que vai acontecer. Daniel achava, ele pensava para ele ali que brevemente Israel seria restaurada, mas a gente vai perceber no decorrer desse estudo aqui que Israel ele não foi restaurado por completo e não foi até hoje. Ele vai se completar mais à frente, mais para o futuro. São 70 semanas de anos, é sobre o povo de Israel e é sobre a santa cidade de Jerusalém. Então a gente viu que ele, por intermédio dele, do Senhor, ele vai fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Irmã Verônica? Eu queria só perguntar uma coisa. As ofertas lá naquela época, elas eram somente para expiação do pecado? Existiam vários tipos de ofertas lá, mas existiam as ofertas para expiação dos pecados, que era por meio de sangue, desses bodes, dessas ovelhas, né, até os bezerros lá que ele fala lá. Então, nós falamos hoje especificamente para a expiação de pecados, tá? Quando a gente fala do sacrifício de Jesus, é a expiação do sangue, aquele mesmo sangue que a gente via lá no Antigo Testamento, que eles passavam, colocavam a mão na cabeça do bichinho lá e passavam para eles, simbolicamente, o pecado deles para eles. E aí eles matavam aquele bicho e o sangue derramado fazia expiação pelo pecado. Esse templo dos Santos é o mesmo templo de Davi, que começou a construir, foi destruído por Nabucodonosor, depois reconstruído, destruído outra vez, e agora está essa guerra para construir de novo? Então, olha só, o templo, que na verdade não foi Davi, foi Salomão quem construiu, né, o filho dele, esse templo de Salomão ele foi destruído pelos babilônios, 586 a.C., os babilônios destroem esse templo, depois eles voltam para a Terra Santa, ali 70 anos depois, eles começam a reconstruir o templo. Esse templo ele vai ser reformado na época de Herodes, depois, lá, quando Jesus, antes de Jesus voltar, né, na primeira vez, quando ele veio pela primeira vez, ele foi reformado, o templo de Herodes.
e ele foi destruído, esse templo também. Então, nós entendemos que vai ser um outro templo refeito. Então, esse é um grande sinal também da vinda de Jesus, é a construção desse terceiro templo. Existem pessoas que não acreditam nisso, que não acreditam que vai ser construído um outro templo, tá? Os quais eu respeito completamente a opinião deles, mas a reconstrução desse templo, segundo as Escrituras, ele é vital para o cumprimento das profecias. Tá? Então, esse templo que Ezequiel menciona lá, eu acredito que seja o templo do milênio, tá? O templo para o milênio ali, em que Jesus vai reinar desse templo, inclusive. Tá? Então, hoje a gente espera aí a construção do terceiro templo lá em Jerusalém, lá em Israel, no mesmo local onde foram os 2 outros anteriores. Você falou das 70 semanas, que fala do povo, que é os judeus, né, Israel, e a cidade de Jerusalém. Agora, a minha pergunta amadora, e nós? Onde estamos nesse momento dessa história aí? A gente vai ver semana que vem que durante a divisão das semanas, a gente vai ver que vai faltar uma semana ali, nessa contagem. Então, a gente entende, e a maioria dos cristãos evangélicos também entendem isso, que 69 semanas já foram cumpridas. Tá? Alguns discordam disso. Alguns dizem que as 70 semanas já se cumpriram na época de Jesus. Respeito também da mesma forma, mas eu discordo a respeito dessa teoria. Então, nós estamos exatamente entre a semana 69 e a semana 70, em que é o tempo dos gentios e também é o tempo da igreja. Tá? Então, nós estamos exatamente andando entre a semana 69 e a semana 70. A semana 70 seria os 7 anos da grande tribulação, que nós vamos comentar, então, semana que vem. Tudo tranquilo também. Embora eu peguei o início não peguei o início, né? Na verdade, tive um problema aqui, problema técnico, né? Mas depois eu vou pegar a gravação, né? E assistir a parte que faltou aí. Mas de tudo aquilo que eu acompanhei, a partir do momento que eu consegui entrar e ouvir o áudio, é aquilo que a gente pensa também sobre escatologia. Então, Miranda, essa questão aí que fala principalmente esses itens, né? Cessar a transgressão, fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Vocês concordam mais ou menos nessa mesma linha, então, né? Que seria quando Jesus voltar para aquele particular com Israel, é isso mesmo? Sim, sim. Ok. Sim.